eleições americanas, o ex-presidente Donald Trump participou na noite de sexta-feira do podcast The Joe Rogan Experience, um dos mais vistos do mundo. O Trump falou sobre uma série de assuntos como imposto de renda, Elon Musk e guerra na Ucrânia. O podcast do popular apresentador Joe Rogan tem quase 15 milhões de seguidores no Spotify e quase 18 milhões de inscritos no YouTube. Rebels are Republicans now. They're like, you want to be a rebel, you want to be punk rock, you want to buck the system, you're a conservative now. That's how crazy. And then the liberals are now pro silencing criticism. They're pro censorship online. They're talking about regulating free speech and regulating the First Amendment. It's bananas to watch. Joe, they come after their political opponent. Well, I got more guys. I always say, I kid, but I'm not kidding. I've been investigated more than Alphonse Capone. He was the meanest of them all. He'd kill you in 2 seconds if he didn't like you, right? I've been under investigation more than Alphonse Capone, only because it's political opponent stuff. And I've won. I won the big case in Florida. I'm winning the other stuff. You win, but you know what they did? They did something that's only done in third world countries. They came after their political opponent. Yes. I could have put Crooked Hillary in jail. Well, not only that, but they're weaponizing it by saying that that's what you're going to do once you get in office. Isn't it great? By ignoring what they're doing right now. It's crazy. I heard it. Somebody was defending me today. They said, no, they say that's what you're doing to him. They're going, he's going to put us in jail. He's going to invest. That's what you're doing. That's what you're doing to him. Yeah. A lot of people say, will you do that? Will you do that to him, to them, if you win? The presidency has tremendous power. I could have put Crooked Hillary I in respected jail. that you didn't, because what you said was it would be bad for the country. Consta, a Ana até mandou aqui no grupo, esta entrevista já tem mais de 30 milhões de visualizações e essa semana, que acabou ontem, foi uma semana bem movimentada na campanha para a eleição aqui presidencial americana. O Joe Rogan é um fenômeno, né? Ele fala muito com o público masculino, jovem. A Kamala Harris, em tanto desespero que está o Partido Democrata nessa disputa na reta final, que o Trump ganhou muito momento. Cogitou fazer essa entrevista com o Joe Rogan, imagina, 3 horas, a Dilma americana sendo cobrada por um libertário, uma espécie, para turma que não acompanha o Joe Rogan entender, uma espécie de monarca americano, né? Imagina se ela aguentaria um negócio desse. Ela não aguentou a entrevista com o Brett Baier na Fox News, que ela aceitou por desespero e a equipe mandou encerrar antes, porque estava um desastre. Então, não tem a menor dúvida que o momentum está do lado do Trump. É uma bazuca de audiência esse troço aí, né? E ele conseguiu vender bem seu peixe. Ele é perseguido pelo sistema, ele é alguém que está sendo o alvo principal dessa instrumentalização da justiça, que, como ele mesmo colocou nesse trecho que a gente mostrou, é coisa de republiqueta das bananas, coisa de país latino-americano tupiniquim, que tem ministro de Corte Suprema que dá canetada, abre inquérito do fim do mundo, manda prender, perseguir, jagunços irem atrás, né? Coisa que não é coisa de país sério. E isso mostra o que representa a ameaça concreta, real, do Partido Democrata cada vez mais radical se ele continuar no poder. Olha a lambança que está no mundo, a questão geopolítica, que tinha analista, oi Guga, que falava que o Trump era do mal e que o Biden ia trazer tranquilidade para o mundo. Olha como está o mundo. A questão econômica, que é o que pesa para a classe média trabalhadora, né? Que é muito importante nesses swing states, no Michigan, né? Nesses lugares que eles estão concentrando a reta final. A economia está mal e o governo está gastando muito para tentar estimular de forma artificial o emprego na reta final, coisa também de demagogia republiqueta das bananas. Só falam de aborto, legalização de drogas e que o Trump é o Hitler reencarnado. Eles tiveram que requentar esse prato. Quer dizer, o Trump já foi presidente, passou lá 4 anos, não fez nada disso, e eles ficam batendo nessa tecla. Olha, pela primeira vez, o Washington Post decidiu não assumir um candidato, que seria, obviamente, a Câmara. Dizem que
estava pronto o editorial e o Jeff Bezos interveio para não deixar sair. E o Washington Post, pela primeira vez, não está apoiando os democratas. O Robert Kennedy Jr. está do lado do Trump. A Tulsi Gabbard, que disputou as primárias com os democratas, uma veterana de guerra, uma democrata, portanto, atípica para os democratas de hoje, né, está do lado do Trump. Então, tudo leva a crer que ele está com a mão na taça. Né? As bolsas de aposta mostram isso, as pesquisas mostram mais ou menos um empate técnico no voto majoritário, que é ótima notícia para o Trump, porque tem o colégio eleitoral que decide. Então, olha, Lacombe, nesse aspecto é o que vem a razão do meu otimismo. É daí que vem. Eu sempre fico assim com receio, porque a gente sabe com quem está lidando, né? A turma gosta de uma eleição manipulada, uma coisa, tem que ficar atenta. O Trump soltou uma nota nas redes sociais dizendo que está com toda a equipe de advogados atentos a qualquer possibilidade de fraude e que vai em cima, se fizer isso, o indivíduo que votar sem poder e por aí vai. Mas o jogo é bruto também aqui hoje em dia. Então o Trump está tentando se resguardar, mas é o risco que existe no momento. Né? Eu acho que ele está, eu não vou dizer com a faca e o queijo na mão, é uma corrida apertada, mas ele está com toda a chance de levar. E o mundo precisa disso. Né? O mundo precisa disso porque a gente sabe o que os democratas estão fazendo com os Estados Unidos e seria muito ruim, eles ficarem no poder aí mais 4 anos, aparelhando tudo, usando essa tecnocracia, essa burocracia, esse Estado aparelhado, né, o establishment, o deep state, para continuar com o seu projeto de poder globalista, caótico para os Estados Unidos e para o mundo. Então, vamos torcer, vamos acompanhar. Eu já votei de forma antecipada, fui com o meu boné do Trump, não escondo minhas preferências. Aqui o estado da Flórida é republicano, mas o meu condado, Broward, é mais liberal, né? Então atraí uns olhares, mas também uns 5 passaram, é isso aí, go Trump. Tem que sair do armário, tem que mostrar que a gente está apoiando, porque eles usam celebridades, academia, imprensa, para criar o efeito estético de que, como assim você ousa votar nesse cara? Tem um vídeo que viralizou de uma senhora, né, que vai bater na porta do vizinho para dizer, você vai votar nele mesmo? Viu as placas no jardim? Ela, sim, por quê? Até aí, tolerância nível imitador de focas, né? Leu o livro do imitador de focas e falou, por quê? Ela, eu acho que é o candidato moral a votar. Como você ousa? Go fuck yourself! Começou a xingar a mulher e saiu esbravejando, xingando todo mundo. A gente sabe que a tolerância que eles defendem vai até a página 2. Para o bem dos Estados Unidos, para o bem do mundo, para o bem do Brasil, que dê o Donald Trump confirmado no dia 5 de novembro. Eu tô com sorte que eu tô morando numa região aqui que é Trump. Eu já falei para vocês, eu passei por 2 plaquinhas da Harris, era assim, Harris e Waltz, Freedom 2024, Freedom, eles que estão aí como o Michael Schellenberger e uma turma de jornalistas ligada a ele, provaram que eles estão patrocinando censura no Brasil, Ana, então não dá. Eu graças a Deus, eu ontem fui para a missa, passo ali numa avenida na beira de um lago e é só Trump, todo lado que eu vou, graças a Deus. Olha, eu não tenho essa sorte na Califórnia, embora o meu condado seja republicano, né? Mas a Califórnia aqui tá complicado. E umas 4, 5 ruas aqui da minha casa, agora estamos em época de Halloween, né? E então tem abóbora, algumas casas, né, são abóboras, outras casas são esqueletos, outras casas são fantasminhas nas árvores, e umas 5 ruas aqui da minha casa tinha uma baita criatividade, eu devia ter tirado uma foto. Eles colocaram esqueletos assim enterrados na grama, segurando a plaquinha Harris, ou seja, os mortos, né, votando na Harris como votaram em Joe Biden em 2020. Achei bem criativo. Mas é o que o Consta disse, né? A gente não pode, acho que até para a gente pensar em melhorar o Brasil, a gente tem que pensar o que acontece aqui nos Estados Unidos, como eu disse, né? Pouco tempo depois, coisa de 1 ano, 2 anos, acontece a mesma coisa no Brasil, com algumas adaptações, né?
já que a estrutura institucional, constitucional, as estruturas são diferentes, mas a esquerda brasileira importa só as porcarias da esquerda americana, que hoje é o PSOL e Yankee. A gente brinca aqui, mas é bem isso mesmo. E a Kamala Harris, essa semana, teve muitos problemas, não apenas com a entrevista da Fox News semana passada, mas com a própria entrevista com Anderson Cooper na CNN, que mais democrata que Anderson Cooper na CNN não tem como. E ela se embolou, e ela se complicou, e era uma entrevista no estilo town hall, né? Que quando tem uma plateia, e a plateia se levanta, faz perguntas no microfone, e ela se embananou e repetiu as platitudes decoradas todas. Eu vim de uma classe média, eu tenho um plano econômico, mas não falava exatamente por quê. E, por outro lado, a entrevista do Donald Trump ao Joe Rogan foi impressionante. Eu comecei a assistir ontem, são 3 horas de entrevista, e assim, dados e políticas governamentais e o que ele fez como presidente, papo também sobre MMA, que ele gosta muito, o Joe Rogan também, né? Ele que começou ajudou a impulsionar o MMA com o Dana White, e papo sobre esporte, sobre disco voador também. Eu só acabei ontem, porque é muito longa, mas passa muito rápido, e você vê, já que vou usar uma palavra que eles usaram tanto para o Joe Biden, ele está muito sharp, está afiado. Sharp mesmo é o Donald Trump, é impressionante. E aí ontem eu abri uma caixinha no meu Instagram para falar de Estados Unidos, porque muita gente me pergunta muito sobre Estados Unidos, sobre o meu curso, a minha formação e tal. E aí uma pessoa disse assim, o Consta vai dar risada, pode até colocar aí os 4 na tela que o Consta vai dar risada. E uma caixinha veio e falou assim, eu gostaria que o nosso candidato fosse o Mitt Romney. Ele é muito melhor que o Donald Trump, porque o Donald Trump fala muito grosso, ele é muito mal educado. E aí a minha resposta foi, olha, você tem um problema jurídico, você tem um problema no judiciário e você vai contratar um advogado. Você contrata um advogado que fala calminho, que vai cuidar com carinho do seu oponente, dos seus direitos, ou você contrata um advogado ali que vai lutar pelos seus direitos, que vai brigar, que vai falar grosso, né? Então, essa mentalidade que a gente tem ainda no Brasil, né? Eu queria que fosse o Mitt Romney que é um rhino, que andou nas manifestações do Black Lives Matter, para vocês terem uma ideia. Estava lá com a plaquinha do Black Lives Matter, com toda aquela turma que a gente sabe muito bem o que fez com os Estados Unidos em 2020, 21, 22, e deu um cano aqui na Califórnia também, arrecadaram 60 milhões de dólares, o dinheiro também desapareceu. Uma das fundadoras comprou 2 casas nos bairros ricos aqui dos Estados Unidos, aqui da Califórnia. Então, nós precisamos estar atentos ao que acontece aqui nos Estados Unidos, porque Escola de Frankfurt, muito do que o Barack Obama aplica de maneira com uma oratória muito soft, uma oratória muito cheia de tolerância e de amor. Isso tudo é copiado no Brasil. O que adianta a gente ter alguém que fala, né, assim, dessa maneira? Olha o ministro Barroso, por exemplo, que fala mais mansa do que o ministro Barroso, que é um ministro mais globalista, Agenda 2030, do que o ministro Barroso, que é um ministro mais legislador, de maneira completamente distorcida e errada, que vai contra as nossas instituições e própria Constituição. Não tem que legislar, mas tem a voz, a defesa da democracia. Bom, então é isso. Donald Trump agora está falando no Madison Square Garden, e já estão aí chorando que teve um comício nazista lá nos anos 30, como se, né, teve um comício nazista nos anos 30 e nunca mais teve nada lá, nem jogo de basquete, nem show, nem absolutamente nada. Fato é, Lacombe, para finalizar, essa história de nazista, fascista, eletricista, tudo isso já não cola mais. As pessoas já não compram mais, então
eles continuam insistindo nessa retórica porque eles não têm proposta nenhuma, não têm plataforma governamental nenhuma, e o pior, hoje, nessa eleição, o americano consegue comparar as duas administrações, o que foi Donald Trump nos 4 anos da Casa Branca e o que foi Joe Biden e Kamala Harris. E aí, na realidade, realmente destrói, né? Como eu disse anteriormente, qualquer castelinho de areia.